Agora sim, então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de começar a nossa reunião, temos quórum cumprimento a todos, como é óbvio, a todas as senhoras e os senhores deputados, e um cumprimento especial à senhora professora, doutora Ana Aguiar, que hoje nos visita e nos vai acompanhar, que será, portanto, a nossa oradora privilegiada. A senhora professora doutora Ana Aguiar é da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e é presidente do capítulo português da Internet Society sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras para prevenir e combater o abuso sexual de crianças, ou seja, uma matéria muito importante, muito, infelizmente de grande atualidade, muito pertinente. Senhora professora, muito obrigada. Agradeço a sua presença, a sua disponibilidade para trocar impressões connosco. Sei que vem do Porto, não é? E, portanto, também não é assim tão fácil como se vivesse aqui em Lisboa. Mas agradecemos-lhe muito esta participação e passo-lhe então a palavra para fazer a sua intervenção inicial. Faça favor. Pronto, antes de mais agradeço a disponibilidade para me ouvirem, para ouvirem pelo menos o que eu tenho aqui a dizer, e eu queria dizer desde já, eu li, e acho que é um tema, a questão do abuso sexual de crianças é um tema muito sério, e que o que venho aqui dizer não tem nada contra a proteção das crianças. E que o que eu vou falar sobre os aspectos técnicos. Eu vou-me cingir aos artigos que tentam resolver a questão com tecnologia. E, portanto, a nenhum dos outros artigos não me vou pronunciar sobre nenhum dos artigos, vou pronunciar puramente sobre as questões tecnológicas que estão implícitas ou explícitas nos artigos da proposta. E, portanto, daí o título tem tudo a ver com a privacidade das comunicações pessoais e eu vou tentar explicar porquê. E eu queria dizer, eu assisti, em diferido, mas assisti ao debate que houve na Assembleia da República sobre este tema e à discussão das propostas e, portanto, tenho conhecimento do que foi, dos argumentos que foram apresentados. Portanto, só para dizer, a questão, o motivo, uma motivação para pelo menos para esta fase inicial do child control é a proteção contra o abuso sexual de menores. O que está proposto na proposta, na parte técnica, mais uma vez, é obrigar os fornecedores de serviços considerados de alto risco, sendo que isto será tudo a definir, a verificar os conteúdos de vídeo, de imagem e de URL partilhados em aplicações públicas. Todas as aplicações de instituições privadas ou governamentais são excluídas. Okay? Portanto, estamos só a falar de comunicação entre pessoas fora do ambiente profissional. As implicações da proposta atual e que se mantém na versão que estava ontem ainda online, que já é uma versão atualizada, tem sobretudo tecnicamente, mais uma vez, e nos artigos técnicos, 4 problemas sérios. Um deles é um risco enorme de falsos positivos. O segundo é um enfraquecimento da encriptação fim a fim. O aumento das possibilidades de ciberataques e, portanto, uma redução da segurança dos serviços digitais, de todos os serviços digitais. E, como consequência da baixa fiabilidade e de falsas detecções levarem a ordens portanto, ao haver um automatismo de reporte às forças de segurança, acaba por os falsos positivos convertem-se numa vigilância de muita gente que não tem, no fundo, nada a ver com aquilo. Só para dizer que houve uma alteração da proposta, em maio foi feita uma proposta e agora a proposta atual já é uma proposta diferente, que tem uma série de inputs que foram dados também pelo Parlamento Europeu, no sentido de prever a proteção dos direitos das pessoas e o direito à privacidade. Okay? Uma das coisas importantes é que, isto não interessa, são aqueles primeiros pontos que exclui o scanning de texto e áudio,
fazer isto baseado em risk assessment, portanto, só para aplicações que sejam consideradas de alto risco, e ter um requisito de transparência. Isto também já são respostas a muitas das questões que foram levantadas nos últimos meses pela sociedade civil, estes temas. Portanto, acho que a proposta já melhorou. A seguir, acrescentam também outra coisa, que é a verificação de idade, a obrigatoriedade de estar preparado para executar ordens de detenção. Portanto, isto aqui são citações da proposta. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Obrigam a ter um human in the loop, portanto, qualquer sistema terá de ser verificado por uma pessoa. Se houver poucos falsos positivos, isto é bom. Se houver muitos falsos positivos, isto é mau, porque vai haver pessoas a ver muitas coisas que não são relevantes. E requer o consentimento informado, e aqui eu queria dizer que o consentimento informado, tal como está feito para o GDPR e para outras coisas, obriga a haver uma alternativa. E a maneira como isto está escrito na proposta é que não há alternativa, e, portanto, não é um consentimento informado. Mas eu não vou muito falar sobre isto, vou falar sobretudo sobre esta questão de não existir tecnologia, neste momento, para implementar isto. E, para mim, é por isso que, provavelmente, isto conduz, e vai conduzir ao fim da privacidade, porque a tecnologia que existe hoje em dia não permite a implementação das coisas que estão escritas na proposta. Não existe hoje em dia e não há nada que diga que vai existir nos próximos 5, 10 anos. Mas se fizermos uma lei que obriga todos a implementar qualquer coisa que não existe, vai dar asneira. Ok? Portanto, é por isso que não digo nada sobre daqui a 10 ou 20 anos, mas a tecnologia não está lá. Portanto, há um pressuposto naquela proposta, que é que a tecnologia é capaz de fazer isto. Eu não sei de onde vem este pressuposto e eu o que quero, se calhar, é deixar pelo menos uma dúvida em toda a gente, um espírito crítico sobre as capacidades da tecnologia. Do ponto de vista da ciência, quando uma pessoa propõe qualquer coisa, identifica as limitações daquilo que propõe, faz parte de um bom comportamento e método científico. No entanto, quando muitas destas tecnologias são hoje apresentadas por empresas que não têm de obedecer ao método científico, obedecem no que lhes interessa, mas contam a história como lhes interessa, não de uma maneira independente. E, portanto, quando se ouve as empresas a falar sobre as capacidades das suas tecnologias, temos de ter Elas não quer dizer que tenham má intenção, mas não são independentes. Okay? Portanto, a primeira coisa, e é, a meu ver, o maior problema, é a tecnologia para detecção. Eu, quando falo aqui em IA, inteligência artificial e aprendizagem computacional, e todos nós achamos que vamos resolver tudo com isto. Se calhar vamos daqui a 20 ou 30 anos, não sei. A questão é que estas tecnologias para detecção, hoje em dia, e há imensos artigos a mostrar que casos destes, são muito fáceis de enganar. Basta alterar 3 ou 4 pixels ou 10 pixels numa imagem e ela passa a ser detectada como outra coisa qualquer. Ou seja, qualquer sistema de detecção que se conheça vai ser facilmente enganável. E quem estiver interessado em enganar vai criar uma tool que vai permitir fazer essas alterações que vão enganar o sistema. Portanto, isto pode permitir as duas coisas. Pode permitir, sobretudo, muitos falsos negativos. Ok? Portanto, ferramentas de evasão serão relativamente fáceis de desenhar e de implementar. Okay? Segunda coisa, mesmo sem considerar isso, os algoritmos que existem hoje em dia não têm fiabilidade para isto. Não têm. Okay? Estamos a falar de... Eu tenho ali um exemplo que são, se nós aplicarmos 99,5%, que parece muito, não é? Se aplicarmos isto a 1 milhão de pessoas, são 5 mil erros. Se nós aplicarmos isto, mesmo que apliquemos, aquilo são 3 novos, não é? São 99,999%. A 450 milhões de pessoas, que é a população europeia, está ali um número que... Portanto, 450 Professora, desculpa, deixe-me só, não queria interromper, mas é só para avisar as colegas e os colegas que já têm nos vossos e-mails a comunicação. É que eu estava com dificuldade, mas quer dizer, eu também uso óculos e como são óculos progressivos, não estava com dificuldade de ler. E, portanto, pedi que nos enviassem para podermos chegar. Eu estou a acompanhar aqui no telemóvel, portanto, dispõe também disso. Obrigada. Também é para justificar eu estar aqui sempre agarrado ao telemóvel. Muito obrigada. O que eu queria dar aqui é só uma noção dos números
estamos a falar de uma detecção por pessoa. Quando começamos a falar de detecções, de várias detecções por pessoa, por dia, por cada imagem, por cada URL, as taxas de erro vão disparar. E a pergunta é, estamos preparados para pôr law enforcement agents suficientes para responder a estes falsos positivos todos e ir investigar estes falsos positivos todos? Portanto, nós estamos a pôr com a tecnologia, podemos estar a piorar a situação atual, no fundo, ofuscando o que é efetivamente criminoso no meio de uma quantidade enorme de falsos positivos. Depois queria também dizer que há outra coisa, que é a distinção entre o que é a definição de pornografia não é uma coisa literal, não é uma coisa fácil, porque a distinção dois adolescentes a trocar mensagens que se calhar querem trocar e isso é pornografia ou não é pornografia, isto não é uma discussão preta e branca não é? De o que é que está bem e o que está mal, e com um algoritmo só consegue distinguir coisas que são claramente bem ou mal. E isto não é linear. Sem esta distinção linear, não se vai conseguir desenhar algoritmos que estejam capazes de ser fiáveis. E isto é, a meu ver, o maior problema desta proposta, é basear-se em detecção automática que não tem capacidade de detecção automática. E não vai tê-la nos próximos tempos. Okay? Isto são problemas da tecnologia em todos os tipos de detecções. Portanto, isto não se vai resolver porque vai aparecer aqui uma solução milagrosa para o ano. Não é uma questão de pormos agora 10 mil milhões de euros numa solução. Okay? Isto são problemas fundamentais do problema de detectar pornografia, que é o que se está aqui a falar. Não é detectar carros, não é detectar gatos. Okay? Obriga a ter um contexto. E estas máquinas não têm contexto. Depois, é diferente de scan de vírus. É diferente da scan de vírus por isto que eu acabei de dizer, que é o malware, há uma definição muito concreta e muito específica e muito clara de malware. E não existe se calhar legalmente existe, mas para uma máquina não existe esta definição. Okay? E, portanto, a anotação de datasets para dizer o que é pornografia ou o que não é, eu gostava de saber quem é que a vai fazer e quem é que vai verificar que está bem feita, para depois a detecção também ser bem feita. Senão é garbage in, garbage out. Numa coisa que não é propriamente trivial. A segunda coisa é que o client-side scanning não é transparente. Nas scan de vírus, o meu computador diz-me foi detectado um vírus, o que é que quer fazer? O client-side scanning não vai perguntar ao utilizador o que é que quer fazer. Vai mandar uma coisa para alguém. Portanto, se for falso, quem é que vai detectar que foi falso e quando e quantas pessoas vão ser precisas para fazer essa detecção? Okay? Outro ponto, vamos ter depois vigilância de comunicações, vão afetar muitas pessoas que não têm nada a ver com isto. É isto. Portanto, só para dizer, eu não sei se têm noção, mas tem havido muitos estudos recentes, os LLMs têm uma taxa de erro altíssima, em questões específicas. Okay? Eu não pus aqui, mas eu vou mandar porque eu vi isto no caminho para cá. O MIT recentemente fez uma análise da questão dos datasets e separou os dados, porque os dados que são muitas vezes usados em métodos científicos para validar algoritmos, são dados, primeiro são dados limpos, são datasets bonitos, não são datasets que se recolhem no mundo real, e são tarefas muito simples. E o que eles fizeram foi ver qual é o tempo que as pessoas demoram a decidir isto é A, B ou C, e distinguiram datasets com tarefas fáceis, médias e difíceis. E se avaliar os algoritmos com datasets de diferentes tipos, nota-se que há um enviesamento muito grande quando se faz um enviesamento na fiabilidade, quando se faz a avaliação com tarefas simples. Ou seja, à medida que a tarefa fica mais complexa, o desempenho dos algoritmos baixa. Mais uma vez, a tecnologia não tem fiabilidade para o que se pretende fazer. A outra coisa que falar aqui é que esta questão da detecção automática tem um risco enorme de abuso de função. Ou seja, instala-se para proteger as crianças e com muita facilidade, de repente, também dá para proteger contra o terrorismo, para proteger contra opiniões políticas não desejadas, o que apetecer. E, portanto,
depois de se instalar um sistema destes, é preciso ter noção que depois de se pôr isto em prática, não se alargar a função para outras coisas vai ser quase impossível. Até porque há crimes muito piores do que, infelizmente, do que a pornografia infantil. Olhar para o enquadramento penal, há crimes muito mais graves. E, portanto, se depois fizermos isto à pornografia infantil, porque é que não vamos fazer isto para esses crimes que são muito mais graves e, portanto, por aí fora? Portanto, acho que há um risco real de abuso de funções depois de instalar este sistema. Mas isto é uma coisa mais política. Mais uma coisa, é fácil também, a nível de modelo, alterar as funções do modelo sem que ninguém dê por ela. É muito fácil fazer isto. E, portanto, é muito difícil auditar que o modelo só está, efetivamente, a detectar aquilo que se disse que ele podia detectar. Aliás, é quase impossível verificar isto. Okay? Passando para outro tema, isto vai levar também a um enfraquecimento da encriptação fim a fim. Portanto, mudamos da fiabilidade. A encriptação fim a fim tem dois princípios muito simples. Um deles é que só as duas pessoas, ou os dois endpoints, aqui estamos a falar da aplicação, é que têm acesso aos conteúdos. E a outra é que não há um único ponto de falha, ou seja, se eu atacar um outro ponto qualquer, eu tenho acesso aos conteúdos. Portanto, não existir esse único ponto de falha. A partir do momento em que eu faço um client-side scanning, o que é que vai acontecer? A minha app não vai ter lá dentro, não vão ter todas as apps, o seu próprio algoritmo de detecção. Eles vão contratar um serviço que faz essa detecção. Primeiro, há uma falta de transparência, porque o utilizador nunca vai saber quem são os não sei quantos serviços que estão a fazer detecções. Mas a quebra da encriptação fim a fim acontece porque eu vou ter de mandar os conteúdos para um outro provider e, portanto, já vai haver mais alguém a olhar para as coisas sem ser as pessoas que querem comunicar. Okay? Depois já sabemos que a fiabilidade dessas coisas não é boa, mas, independentemente disso, deixa de existir o conceito de só eu e a pessoa a quem é destinada a mensagem é que podem ver essa mensagem. Okay? A outra coisa, o facto de eu enviar os conteúdos para outro serviço aumenta a superfície de ataque. Ou seja, eu quando tenho uma aplicação, eu confio nesta aplicação. No momento em que esta aplicação está a falar com um outro serviço, e eu provavelmente não sei, porque clico na privacidade por isto ou por aquilo, eu passo a confiar também implicitamente nesse serviço. Se esse serviço chamar outro serviço, eu estou implicitamente a confiar em todos os serviços que são chamados. Qualquer uma falha em qualquer um deles leva a uma perda de dados. Não é? E, portanto, aumenta-se, é isso que se chama aumentar a superfície de ataque. Eu passo a ter muito mais sítios por onde posso entrar no sistema, em vez de ter só a app. Também é muito mais difícil fazer depois identificação de quem é que é afetado. Okay? E, portanto, isto creio que se sabe. Esta proposta também acrescenta a verificação de idade. A verificação de idade, já agora, vai ser uma coisa igualzinha àquela que estava ali para a verificação dos conteúdos. Vai haver um provider, eu vou mandar os meus dados para um provider, mais uma vez eu não sei o que é, os meus dados, ou seja, há dois métodos de verificação de idade. Um deles é a verificação de um documento de identificação, em que eu tenho que mandar uma fotografia do meu cartão de cidadão para um serviço qualquer, que eu nem conheço, eu já tive de fazer isto para alugar um carro. Eu não sabia, mas mandaram-me ir a um certo site, eu fui ao site, mandei a... Não sei quem são, mas eu tinha de alugar o carro, senão ficava ali presa. Portanto, é um problema, mais uma vez, de confiança e há um problema de inclusividade. Há muita gente que, por alguma razão ou outra, não tem um documento válido no momento e, enquanto não tiver o documento válido, não tem acesso aos serviços que forem. A outra maneira que existe é a identificação biométrica, que obriga a criar perfis de utilizadores, a enviar uma quantidade de dados grande para conseguir detectar se a pessoa tem 16 anos, se tem 18. Aliás, para nós, às vezes, pode não ser fácil saber se a pessoa tem 16 anos ou 18, se nós não distinguimos, como é que a máquina vai distinguir? Okay? Portanto, isto a verificação de idade, por si só, tem exatamente os mesmos problemas que o chat control, mas foi acrescentada a esta proposta. Eu, quando vi isto, disse, esta é a pior emenda do que existia antes. Okay? Não é possível fazer isto sem violar, mesmo grosseiramente, os direitos de toda a gente, a verificação de idade. O último ponto, creio que é a preparação para a detecção. Portanto, caso, isto está escrito, chama-se Preparedness for Detection, que é, caso seja detectada, os serviços vão ter uma maneira qualquer mágica,
de poder ser executada uma ordem de detenção de forma automática, uma de detecção. Essa ordem de detecção, os americanos já tinham isso, tem de passar por um juiz, okay? Portanto, há uma detecção de que aquela pessoa fez estes conteúdos, há um processo todo, lá os serviços despacham-se, há um juiz que diz é preciso pôr esta pessoa sob vigilância. Ora, em comunicações encriptadas, isto não é possível sem backdoors. Não é possível fazer isto sem abrir um backdoor ou nas apps ou na criptografia. Não é tecnicamente possível de outra maneira. Portanto, não existe a possibilidade de detecção sem quebrar o princípio matemático da criptografia fim a fim. Isto não existe, matematicamente alguém tinha de inventar ainda. E estaríamos ainda na investigação fundamental. Portanto, até chegar aos sistemas, não é uma coisa para acontecer nos próximos 5 a 10 anos. Portanto, tenho ali o exemplo do ataque de Salt Typhoon, eu não sei se ouviram falar. Os Estados Unidos têm um sistema para execução de ordens judiciais de vigilância já há vários anos. Descobriram no ano passado que havia pessoas que tinham entrado nas redes de telecomunicações e tinham acedido ao interface que todas as redes de telecomunicações têm, portanto, estamos a falar dos operadores de comunicações, tenham uma interface para que o FBI possa lá dizer, olha, este número e aquele, vamos ouvir tudo. Os atacantes, o Salt Typhoon é um grupo de atacantes chinês, eles entraram nas redes de telecomunicações e acederam por essa interface aos dados de quem queriam. Só tinham de pôr lá o número de telefone de quem lhes interessava e aquilo dava-lhes os dados. Inicialmente acharam que aquilo tinha durado 1 ano, neste momento já dizem que pelo menos desde 2021, alguns já dizem pelo menos desde 2019, e neste momento já não é só nos Estados Unidos, já vai em 80 países. E, portanto, é uma interface seguríssimo que foi desenvolvido pelo FBI, NSA, etc., que são competentes, em princípio, no que fazem. Mesmo assim, alguém conseguiu entrar e alguém conseguiu estar lá escondido durante muito tempo. A geopolítica, neste momento, é muito complicada e há um incentivo muito grande para, caso esse sistema exista, há um incentivo enorme para o atacar. E, portanto, defender contra isto, assim, vai ser muito complicado. Portanto, não existem backdoors só para os bons, não é? Os backdoors estão lá, é para quem lá entrar. E, portanto, o que eu queria dizer é assim, não existe tecnologia mesmo. Em algumas coisas não existem princípios matemáticos que permitam implementar o que está escrito o que está pedido e exigido naquela proposta, sem violação grosseira de algumas outras coisas que existem. Portanto, nomeadamente a encriptação fim a fim e a segurança, porque isto depois, o que é que acontece? Que cada um destes ataques enfraquece a confiança nos serviços digitais. E depois nós estamos a pôr cada vez mais coisas digitais. E isto, a partir do momento em que nós percamos a confiança na infraestrutura, vamos perder a confiança em tudo que estiver em cima dela e isso tem consequências graves. Portanto, isto era o que queria. Aqui as minhas questões finais já não são técnicas, são. E isto não visto discutido ainda em lado nenhum. Quem é que vai implementar esta infraestrutura? Quem é que tem capacidade técnica para implementar isto? Na Europa, ninguém. E, portanto, a solução para implementar isto vai ser recorrer aos senhores de costume, que são os que têm capacidade para o fazer. Vão fazê-lo de graça? Não acredito. E, portanto, vamos pagar a empresas, sobretudo americanas, para nos fazer isto. Os dados vão ficar onde? Não sei. Eu não vi isto ser discutido ainda em lado nenhum. Se aprovar uma legislação destas, acho que nós devíamos pensar antes de o fazer, como disse, na parte tecnológica. Eu estou só a falar de parte tecnológica que diz respeito à detecção automática. A outra questão é o que é que se poderia fazer com este dinheiro que estamos a falar aqui para implementar esta infraestrutura, se em vez de ser posto nesta infraestrutura, fosse usado para proteger as crianças, mas com outros métodos, que não fosse tecnologia. Atenção, eu faço tecnologia, eu adoro tecnologia, eu trabalho todos os dias com tecnologia e acho espetacular. Mas acho que a aplicação da tecnologia à sociedade
tem de ter os pés no chão em relação ao que é efetivamente a capacidade da tecnologia. E, portanto, queria deixar isto aqui só como questões, mas queria chamar a atenção para os pontos tecnológicos. Muito obrigada, Sra. Professora. Eu não vou dizer que foi uma exposição completa e muito clara, porque haverá certamente pontos que eu pelo menos não tenho capacidade para acompanhar, porque não tenho a formação técnica suficiente, mas certamente que os meus colegas mais aptos nessa área do que eu terão perguntas para lhe fazer e até algumas chegas, algumas sugestões. Portanto, vamos então agora dar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, a começar pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento especial à Sra. Professora, que amavelmente nos fez a apresentação esclarecedora e, pese embora, e bem, como frisou, a vertente técnica que deu destaque. Nós temos estado envolvidos nesta discussão a nível nacional e europeia e, de facto, não há, à data de hoje, apesar das evoluções na proposta do texto, um entendimento que seja vastamente maioritário e aceito por todos sobre esta matéria. Todos concordam na gravidade do abuso sexual de menores, isso é indiscutível. Agora, quando se entra nas ferramentas e na metodologia do combate, especialmente no ciberespaço, aí as coisas ficam, eu diria, e no meu entendimento, estão neste momento num impasse. E estão num impasse porque, do nosso ponto de vista, ainda não foi possível, com clareza, com profundidade, demonstrar que a abordagem tecnológica, as ferramentas em uso e aquelas que se prospectivam, nomeadamente a inteligência artificial, garantam a preservação e os limites dos direitos e liberdades individuais. E, quando esta salvaguarda não está, acima de qualquer dúvida razoável, salvaguardada, naturalmente que nós temos reservas, porque aqui caímos, e deixe-me a jeito de algum humor, relembrar aquilo que foi a corrente no pós-Torres Gêmeas, não é? no pós-ataque das Torres Gêmeas, em que houve uma procura e uma busca desenfreada, em particular pelas autoridades norte-americanas, em tudo o que eram comunicações, fundamentalmente no espaço continental norte-americano, em busca de ameaças terroristas, daquilo que pudesse perigar aquilo que eles chamam a segurança nacional. Há até aquela anedota en passant de um senhor que era árabe, de origem árabe, estava a tirar o doutoramento nos Estados Unidos e os pais idosos viviam em França e, portanto, não tinham um filho que os ajudava a cuidar do quintal. E, queixando-se desta dificuldade, o filho respondeu para o pai não se preocupar e não mexer no quintal para deixar como está as coisas que ele lá tinha guardado. Ao que se diz na anedota, no dia a seguir, as autoridades irromperam pela casa do casal com umas retroescavadoras, reviraram o quintal todo, não encontraram nada, mas os pais responderam ao filho nos Estados Unidos que realmente o quintal tinha sido resolvido, o problema da relva, e estava toda a terra tinha sido revolvida. Dito isto, isto ilustra bem o problema do atropelo, que necessariamente há o risco, como a senhora professora e bem elucidou, de, ao querermos prevenir o abuso sexual de crianças, estarmos a atropelar e de forma definitiva e um bocadinho irrecuperável aquilo que são os direitos, liberdades e garantias. A encriptação end-to-end, ou fim a fim, é muito mais do que uma garantia de privacidade, confidencialidade e de individualidade. É uma garantia de confiança no uso do meio digital. Eu, se ao telefonar para uma pessoa tiver a suspeita que posso estar a ser escutado, evidentemente que o meu grau de liberdade individual de fazer aquele telefonema,
do tipo de conversa que eu posso querer ou estar à vontade para ter é completamente diferente. E nós aí, do ponto de vista dos direitos e da liberdade do mundo moderno, do mundo ocidental e dos valores europeus, perde-se. E vai-se perder irremediavelmente, quer esta abertura para fazer esta auscultação, seja por um organismo oficial, seja por um algoritmo ou, no futuro, por uma inteligência artificial. Eu, em relação à inteligência artificial, a senhora professora deu a ideia de que isto é uma coisa, digamos, a longo termo, para estar afinada. Eu sou um bocadinho mais pessimista, porque acho que nós temos subestimado sempre os limites e a evolução e a dinâmica de evolução da inteligência artificial e talvez muito menos do que o horizonte de 5 a 10 anos que, por exemplo, adiantou, se calhar muito antes do que isso, nós temos uma inteligência artificial a substituir a capacidade de avaliação do comportamento humano e daquilo que pode ou não ser a violação dos riscos relativamente ao abuso sexual de crianças. Portanto, o grupo parlamentar do PSD acompanha profundamente esta preocupação, está atento àquilo que são as propostas, mas do outro lado da balança não deixa de ter muito presente o valor da liberdade e da defesa das garantias individuais. E, portanto, nós somos suficientemente cautelosos, sem perdermos a abertura para encontrar mecanismos de combate à circulação dos conteúdos do abuso sexual de crianças. Mas não pode ser nem aquela situação securitária extrema de sim, depois logo se vê a questão das garantias. Não é assim que funciona, porque há o risco, como eu disse, de não se poder fazer o caminho inverso. Quando se entra nesta opção, dificilmente, porque se criam ferramentas disseminadas em pessoas que não sabemos quem são, em organismos que não controlamos, e depois há sempre o risco que há hoje em dia, que é haver o terrorismo de Estado utilizando ferramentas dessas. Isso já acontece, temos tido alguns exemplos de líderes dos principais países mundiais, recordo da chanceler alemã, há quem diga do presidente norte-americano, que tiveram os seus telefones sob escuta, o que não foi há muito tempo e, portanto, isso leva bem o grau de importância dessas matérias. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD o seu esforço de ter vindo do Porto e de nos ter presenteado com esta aula de sapiência, que muito nos aproveita na nossa capacidade de avaliação deste tema. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sra. Professora Ana Aguiar. Gostaríamos de agradecer a sua intervenção e as considerações que aqui nos trouxe sobre este importante tema do CSAM, ou seja, aquilo que tem a ver com o material de abuso sexual infantil. Na realidade, a sua apresentação disse praticamente tudo aquilo que são as nossas muitas preocupações sobre esta matéria, que já foi, em parte, plasmada naquilo que foi o nosso projeto de resolução apresentado nesta legislatura de recomendação ao Governo sobre esta matéria. Enfim, poderia falar aqui dos aspectos da lei, desde a questão da violação dos artigos 7º e 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União, desde também aspectos contraditórios relativos à Constituição Portuguesa, no artigo número 2, 26º, artigo número 1 e do 34º, etc., mas realçar, muito importante, aquilo que foi a sua apresentação de como funciona realmente o chat control. E eu muni-me aqui de uma nota técnica dizendo que o mecanismo do chat control, conhecido como client-side scanning, analisaria conteúdos pessoais diretamente nos dispositivos dos utilizadores antes da encriptação, criando uma backdoor, que a senhora professora referiu, permanente, que anularia tanto a privacidade como a confidencialidade. Portanto, este aspecto seria o equivalente a permitir às autoridades a leitura de qualquer carta antes que ela fosse selada e enviada, com o conteúdo de qualquer mensagem submetida a escrutínio automatizado. Do ponto de vista dos assuntos europeus, até nós poderíamos questionar se esta medida do Chat Control Law respeitaria o princípio da subsidiariedade. E eu creio que não, nós acreditamos que não, uma vez que há decisões que devem ser tomadas mais ao nível local e uma norma desta natureza iria impor um mandato de supervisão uniforme de Bruxelas
e usurparia a autoridade e a soberania dos Estados-membros. Relativamente à parte técnica, a sua exposição foi muito mais profunda do que eu possa aqui exemplificar, não é? Mas dizer que o risco de expansão do escopo da vigilância é igualmente alarmante. E relativamente à sua aplicação na questão do CSAM, também há grandes dúvidas, uma vez que em 2024 um relatório da Europol indicava afinal que este tipo de criminosos tende a ser mais sofisticado e que é muito cauteloso e recorria a plataformas não reguladas da Dark Web 3. E, portanto, a varredura em massa, neste caso, seria assim ineficaz contra os alvos explícitos desta política, mas altamente opressiva para os cidadãos utilizadores. Portanto, a senhora professora enunciou também aqui as propostas da Dinamarca nesta presidência do Conselho da União Europeia, as várias alterações que correspondem a algumas preocupações da sociedade civil, mas também outras que são acrescidas e que acrescem, passa a expressão, nomeadamente a tecnologia para a detecção e a sua ineficácia e os riscos inerentes do abuso de função. Foi isto que eu reti da sua apresentação e, acima de tudo, que não existe tecnologia para implementar tudo isto nos próximos 5 a 10 anos, numa visão um pouco mais até conservadora, provavelmente. E por isso, apenas finalizando, dizendo que o Partido Chega antecipou-se dentro daquilo que é o bom senso nestas matérias e introduziu um projeto de resolução que recomenda ao Governo que se imponha nas instâncias competentes da União à implementação desta matéria, por violar a Carta de Direitos Fundamentais da União, a Constituição da República Portuguesa, a soberania nacional e o princípio da subsidiariedade, defendendo, junto dos seus parceiros europeus, alternativas genuinamente eficazes de combate à disseminação do CSAM. Realmente, o que aconteceu já após esta nossa iniciativa de assinalar, gostaria de realçar a posição da Alemanha, que no dia 12 de setembro começou por sinalizar muita preocupação relativamente a esta matéria e já este mês, a 8 de outubro, sinalizou que votaria contra o Chat Control Law. E por isso, finalizo agradecendo a sua vinda e os seus préstimos a esta nossa comissão, dizendo que o Partido Chega vai acompanhar sempre de muito perto toda esta matéria e contribuir decisivamente para a solução, seja ela qual for, que venha a ser executada na proteção da liberdade e de todas as suas grandezas democráticas e também na proteção das nossas crianças. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra ao Sr. Deputado João Torres. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Permitam-me que, a título pessoal, deixe uma nota introdutória. Eu aprecio sempre quando a Academia do Porto é ouvida na Assembleia da República. Eu sou também formado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e é com especial gosto que tive a oportunidade também de assistir à sua apresentação, que muito agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nada do que eu vou dizer é em contraponto, mas deixa algumas perguntas em aberto que eu acho que também é importante nós sublinharmos na análise deste tema. Em primeiro lugar, e como a Sra. Professora referiu, o abuso sexual de crianças é uma grande chaga da nossa sociedade. E aquilo que ao Partido Socialista inquietou nesta discussão foi o facto de se ter relegado totalmente para segundo plano um problema que, de acordo com o assessment que a Comissão Europeia fez antes da apresentação deste regulamento, nos deve a todos preocupar e muito a propósito do crescimento da divulgação e da proliferação de imagens de conteúdo pornográfico envolvendo crianças. No entanto, eu gostava de afirmar algo muito relevante. O que a Sra. Professora aqui trouxe é também a informação de que não há tecnologia disponível, nem haverá nos próximos anos, e isso ainda assim levou a que partidos políticos colocassem a tónica no valor da liberdade. Bom, na liberdade, mas aparentemente não há tecnologia para isto ser desenvolvido nos próximos anos. E, portanto, é precipitado. Às vezes a Assembleia da República, no plenário, parece quase uma arena em que só há o preto e o branco, e se calhar há vários gradientes
E é nesse gradiente, ou nesse conjunto de gradientes, que o Partido Socialista se situa em relação a esta matéria. E já agora dizer que em nome do Partido Socialista, ou dizer em nome do Partido Socialista, que o meu conceito de liberdade não é um conceito de liberdade onde os crimes proliferam por cada avanço tecnológico que se vai desenvolvendo. Essa para mim não é uma liberdade inteira, não é? Isso pode ser uma decorrência do liberalismo económico, mas não é do liberalismo político, que o Partido Socialista, ou do que o Partido Socialista é herdeiro também no nosso país. E uma das matérias que mais nos preocupou foi o facto de o arrastamento ser previsto para todas as comunicações. Nós consideramos que isso é inaceitável. Também consideramos ser inaceitável que o regulamento preveja que há necessidade de haver um mandato judicial ou de uma entidade administrativa. Isto não pode ficar ao critério de uma entidade administrativa, tem que estar nas mãos de um mandado judicial, do nosso ponto de vista também, e deve apenas aplicar-se ou focar-se em casos onde haja uma razoável suspeita. Bom, e eu não tenho a certeza que, quando existir essa tecnologia, não possa, em determinadas circunstâncias, ser interrompida a encriptação fim a fim para aferirmos da gravidade de determinados atos sobre os quais haja uma suspeita muito, muito fundada. E, portanto, nós no Partido Socialista não dizemos nunca, mas mesmo nunca, caminhar para este tipo de soluções, porque os valores, os bens jurídicos que possam estar em causa nessa ponderação podem ser maiores e podem ter que levar a isso mesmo, face a ameaças globais que podem existir e podem estar a ser, no âmbito do terrorismo, por exemplo, preparadas no contexto de uma aplicação tão simples como o WhatsApp. E por isso o que o PS diz é: nós procuramos ser muito equilibrados nesta discussão, mas o digital não pode ser uma terra de ninguém. Não é? E não é, felizmente, com muita regulação, se calhar às vezes até excesso de regulação, se me permite a opinião, mas é preciso também encontrar respostas para estes problemas, porque são problemas que são dramáticos para as sociedades modernas, do meu ponto de vista. Já houve, quando foi discutido o regulamento e-privacy, eu na altura era secretário de Estado e participei nessa discussão, e eu lembro-me bem dos interesses que se moviam num e noutro sentido, de dar uma determinada priorização à pornografia infantil, e recordo-me, nesse contexto, que tinha informação mais acentuada, quem é que se movia contra, desculpe-me a expressão, para simplificar, priorização, como já referi, do tema da pornografia infantil no âmbito da privacidade. E confesso que não são tipicamente os interesses que eu considero que contribuam para um maior bem-estar coletivo na sociedade. E, portanto, nós temos de construir, de facto, uma profunda confiança no sistema digital. Estou absolutamente convencido disso, mas não a qualquer preço. Não a qualquer preço, porque se o digital é o espaço onde proliferam a preparação de ataques terroristas, a preparação, ou, no fundo, as mensagens de ódio, nós nunca nos podemos esquecer que a própria democracia pode destruir-se a si própria. Infelizmente, nós já vimos isso na nossa sociedade. E, portanto, eu concordo muito com a avaliação, desde logo fez o Sr. Deputado Paulo Muniz. Nós temos que ser equilibrados, mas queria aqui deixar uma nota que eu acho que é positiva também. É que hoje mesmo está a decorrer o Conselho Europeu em Bruxelas e havia uma vontade da presidência dinamarquesa de levar este tema já a este Conselho Europeu, e esse tema não faz parte da agenda. O que significa que, e bem, ainda não se conseguiu encontrar ou alcançar um equilíbrio justo das diferentes posições e pontos de vista. Nós, no PS, não concordamos em absoluto com a proposta original. Achamos que ela pode ser encaminhada para determinado tipo de soluções em casos muito, mas mesmo muito específicos e, naturalmente, quando haja à disposição uma tecnologia adequada para esse efeito. E mesmo para terminar, eu acho que esta questão não deve mesmo ser colocada numa lógica de quem é pelo Estado de Direito, quem é contra o Estado de Direito, de forma tão simplista.
as coisas não são simples. Regra geral, os problemas complexos não têm soluções simples, que é uma coisa que todos nós, do ponto de vista, concordamos. Mas penso que também era importante a sociedade civil. Nós próprios, os partidos, o PS, apresentou um projeto de resolução, deliberadamente não incluiu nenhuma referência à encriptação ponto a ponto, mas procurou dar um mandato ao Governo para salvaguardar determinado tipo de condições, sob pena de Portugal dever, naturalmente, como consequência óbvia, rejeitar este documento. Mas a negociação ainda estava e, pelos vistos, ainda está em curso. E, portanto, dizer simplesmente ao Governo para rejeitar uma coisa que ainda está em discussão, com os processos de trílogos, com todo o processo legislativo europeu, até chegar ao Conselho, também parece que é claramente uma posição mais tremendista e também pouco sensata. E, portanto, queria uma vez mais agradecer à senhora professora toda esta informação que nos trouxe. Talvez possamos contar consigo também noutras oportunidades, porque estes temas, não necessariamente sobre abuso sexual de crianças, mas vão acontecer frequentemente na Assembleia da República a propósito de regulações e naturalmente, no Partido Socialista estamos sempre disponíveis para ouvir exposições fundamentadas de pessoas que aqui querem trazer e muito bem essa informação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os meus colegas aqui presentes e cumprimento a professora e agradeço pela sua apresentação. Eu penso que a apresentação que acabou de fazer tornou claro uma questão, que é, se houvesse uma compreensão generalizada do que é que este regulamento implica do ponto de vista técnico, a discussão que está hoje a ocorrer não existiria sequer. E esta discussão só continua nos fóruns europeus porque continua a haver muitos decisores com bastante poder neste continente que não sabem o que é que estão a discutir, não sabem quais são os requisitos, as exigências e as consequências técnicas e, portanto, políticas da implementação de um regulamento destes. E, portanto, para mim, simplista ou insensato é dizer, porque há um determinado crime que consideramos hediondo e estamos todos de acordo com isso, temos de avançar numa solução que compromete as nossas liberdades, ponto final. E por mais que eu meta um requisito de ter de haver um mandato judicial, pela natureza daquilo que estamos aqui a discutir, eu teria sempre de ter instalado no meu aparelho uma capacidade de leitura daquilo que eu faço quando envio ou não envio. Depois a decisão judicial poderia decidir se isso é cedido ou não. Mas essa capacidade teria de ser criada. E, portanto, o problema continuaria a existir. E claro que a partir do momento em que, estou agora eu a intervir, eu não o interrompi. A partir do momento em que eu crio esta capacidade, obviamente que eu vou querer aplicar outros meios. Portanto, isto não é uma discussão sobre o abuso de crianças. Isto é uma discussão sobre uma determinada capacidade que vamos agora criar. E essa capacidade está agora a ser discutida para isto, mas não vejo nenhum motivo para que depois não seja discutida para outros fins. Isto é normalíssimo. Mas podemos ir ainda aos aspectos técnicos, até porque houve um debate sobre isto. Um projeto de resolução apresentado pela Iniciativa Liberal a recomendar justamente ao Governo que rejeite este regulamento. E nesse debate não houve tempo para apresentar todos os argumentos. Mas é facílimo, é muito fácil enganar um algoritmo destes. Para o bem e para o mal. E para um lado e para o outro. É muito fácil, por qualquer imagem que eu envie, de eu enganar o algoritmo. E eu até posso, se quiser, em vez de tentar enganar e dizer, portanto, tentar disfarçar o conteúdo, até poderia, por exemplo, enviar várias imagens sem qualquer problema, mas dar a entender ao algoritmo que elas estão a ferir as suas instruções e, portanto, de repente, as autoridades teriam uma enchente enorme de comunicações sinalizadas como problemáticas, mas que afinal não seria qualquer problema. Portanto, os falsos positivos, eu poderia induzir uma avalanche de falsos positivos que nunca mais acabava, então não se apanhavam os criminosos na mesma. São tecnologias extremamente suscetíveis, muito fáceis de enganar.
Há mais do que exemplos suficientes na internet, portanto, isto nunca iria funcionar. Há ainda a questão adicional que abordou e abordou bem sobre quem é que iria fazer isto. Portanto, quem é que iria desenvolver os algoritmos? Quem é que os iria aplicar? Quer dizer, as atuais Big Tech americanas sediadas nos Estados Unidos que têm todos os seus dados nos Estados Unidos, nem sequer temos os dados na Europa, nem sequer isso temos. Quer dizer, vamos pôr-nos assim nas mãos destas empresas. Portanto, tudo isto é um enorme problema e a única explicação que eu encontro para que esta discussão continue a existir é não se compreender as implicações de tudo isto. Por mais que queiramos combater o abuso de crianças, obviamente que queremos fazê-lo. E, portanto, é sim uma discussão sobre liberdade. E é justamente o argumento técnico que demonstra que é uma discussão de liberdade, que é justamente por não termos ferramentas técnicas suficientemente boas, que com a tecnologia que nós temos hoje não garantimos a liberdade das pessoas. É uma discussão de liberdade. E isto é especialmente importante porque, neste momento, a Europa continua a ser um continente livre. O mundo, fora da Europa, já teve momentos mais recomendáveis. Sabemos o que se passa na China, sabemos o que se passa nos Estados Unidos e, portanto, temos na Europa a oportunidade de ser ainda um continente de liberdade, de ser um exemplo, de conservar as nossas democracias, os nossos direitos fundamentais e o Estado de Direito. E, portanto, temos de ter muito cuidado com as tecnologias que nós aplicamos e com os precedentes que nós criamos. E, neste momento, com o regulamento tal como está, nós não conseguiríamos proteger o nosso Estado de Direito. E não me parece que a Alemanha, a Finlândia, a Holanda, a Chequia, bem, agora me recordo todos, ou a Áustria, se tenham precipitado, ou sejam insensatos, ou sejam todos perigosos libertários. Se o Sr. Deputado do Partido Socialista considera que são todos perigosos libertários, então não tenho resposta para si. De outro modo, houve muitos Estados que tomaram uma posição clara em público, esses Estados honraram os seus Estados de Direito e perceberam o que é que estava em questão. Só tenho muita pena que o governo português não o tivesse feito a tempo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Professora, como vê, tem aqui já várias reflexões, várias posições, várias análises, que certamente também lhe irão proporcionar desenvolver a sua própria reflexão e as suas preocupações. Obviamente que para mim me parece que não podemos colocar a liberdade versus privacidade ou versus segurança, ou seja, para termos liberdade, também temos de nos sentir seguros, também temos de nos sentir que a nossa privacidade também está salvaguardada. E, sobretudo, não pode haver conflitualidade entre a liberdade e os direitos humanos. Têm de ser acautelados, têm de ser respeitados. Tal como, agora, em relação ao desenvolvimento tecnológico, isso aí já é um maravilhoso mundo novo que nós temos pela frente, com os seus riscos e as suas grandes potencialidades também. Portanto, ainda vamos fazer esse caminho, mas é fundamental que sejam dadas garantias de que os direitos humanos e o Estado de Direito não são postos em causa. E tem a palavra, então, para as conclusões finais. Faça favor. Muito obrigada. Eu agradeço também a todos o tempo e a atenção que prestaram ao que eu queria dizer. Eu foquei-me nas questões tecnológicas e, se calhar, eu tentei fazer com uma profundidade que achei que seria aceitável, e foquei-me nisso porque me parece que será talvez a parte da discussão onde, se calhar, havia menos conhecimento e espero que algumas coisas tenham sido, pelo menos, novas ou um acréscimo às discussões que tem havido, porque eu creio que na parte política provavelmente estão mais dentro da discussão e dos argumentos das liberdades e garantias do que eu. Não é o meu domínio especial, como cidadã, claro, tenho a minha opinião.
Fico contente também de saber que existe o tal impasse em relação às capacidades das ferramentas, porque efetivamente é bom que exista esse impasse, porque é bom que exista um espírito crítico muito acutilante, muito apurado no que diz respeito às capacidades tecnológicas. Eu concordo aqui concretamente, o avanço tecnológico, claro que não pode ser uma carta branca para a criminalidade crescer. No entanto, acho que há muitas coisas que se podem resolver talvez de outra maneira, sem ser, e se calhar até de uma maneira com custos mais dentro mais comportáveis, e se calhar mais próximos das pessoas até, do que usando a tecnologia, pelo menos hoje em dia. E a lei tem de ir acompanhando a tecnologia, e eu creio que neste momento, e nestes artigos em concreto, há efetivamente uma precipitação. Quando o Estado obriga a uma coisa, isto vai obrigar as empresas tecnológicas a fazer coisas. E depois, com todas as consequências que isso terá. E, portanto, neste momento, acho que é preciso terem atenção às capacidades tecnológicas que existem e o que é viável nos próximos tempos. Não, mesmo a questão de existir um mandato judicial, eu quero chamar a atenção para o facto de não ser viável ter uma backdoor só para quando existe um mandato judicial. A backdoor ou está lá ou não está lá. Ou está lá sempre e pode ser abusada, que é o que aconteceu no caso dos ataques do Salt Typhoon, que se aproveitou dessas backdoors que existem para law enforcement e usou-as para exfiltrar dados. E, portanto, se a backdoor estiver lá, qualquer ataque pode usá-la. Não são só as autoridades judiciais ou policiais que podem usá-la. E, portanto, não é possível fazer isto de outra maneira. E, portanto, a vigilância que terá a ser feita nesses casos pode ser feita de outra maneira. E pode ser feita, talvez, através... e aí, sim, os serviços, pelo menos os alemães, os serviços israelitas, têm coisas que podem ser instaladas de forma dedicada, com mandato judicial. E mexer no princípio das comunicações, obrigar, porque é o texto que está na proposta, que é obrigar os prestadores de serviços a tomarem todas as medidas possíveis. Isto é o texto que está na proposta. E isto vai levar a que criem backdoors, porque não há outra maneira de o fazer. Portanto, neste momento não existe outra maneira conhecida de fazer isto, mesmo que seja depois para ativar por parte das autoridades em caso de mandato judicial, mas para ativar por causa dos hackers quando lhes der jeito. Portanto, aí, neste momento não existe solução. Em relação à questão de quem vai implementar a infraestrutura, a proposta também diz que vai ser a Comissão Europeia, ou seja, que serão ferramentas, caso haja uma ordem de detecção, que é o termo usado, Detection Order, que será uma autoridade, aliás, há todo um conjunto de autoridades a ser montado, que estão descritas na proposta atual, e que será essa autoridade a fornecer ferramentas e a validar as ferramentas. Ora, quem é que vai fazer essa? Eles vão delegar em alguém. Nós já temos, hoje em dia, uma dificuldade enorme em contratar pessoas para o Estado nestas funções. E, portanto, a quantidade de pessoas de que estamos a falar aqui não vai ser contratada pela Comissão Europeia diretamente. Portanto, isto será delegado em alguém e as únicas empresas que têm capacidade para fazer isto não estão cá. É a realidade. Não sei se daqui a 10 anos vai ser diferente, mas neste momento esta é a realidade. E, portanto, estou a falar do que está em causa agora e sim, creio que há uma precipitação em tudo o que diz respeito. Não é em tudo, há uns artigos depois que falam na detecção de conteúdos online e na facilidade de retirar conteúdos online. Isso é um caso completamente diferente, porque aí sim isso não é automático. Isso é as autoridades dizem a alguém e as empresas têm um prazo para retirar. A parte de acesso às comunicações
é um risco brutal e nós não vamos conseguir, com o que é conhecido hoje em dia, equilibrar a confiança no digital, com a confiança no digital, incluindo a privacidade das pessoas, equilibrar isso com os direitos e liberdades fundamentais. Portanto, e sim, acho que temos de pensar por onde é que vamos. E esse dinheiro todo, lá está, o tal monstro burocrático, eu só vou-lhe chamar monstro porque a descrição, a certa altura, na proposta atual, a descrição, a certa altura, é assim, ui, isto é toda uma coisa que parece maior que o GDPR. E, portanto, vamos criar tudo isso do lado do estatal, vamos obrigar as empresas a criar tudo isso, o law enforcement tem de conseguir dar resposta aos falsos positivos. Quanto é que isto tudo vai custar? E se nós pegássemos nesse dinheiro e se usassem outros métodos? Há aqui outra coisa que se chama parental control, no que diz respeito às crianças. E fala-se um pouco da proteção das crianças como se as crianças vivessem numa terra de ninguém. Mas as crianças têm responsáveis legais, que são os pais das crianças. Eu tenho um filho, sou eu que sou responsável por ele, acho eu, não é? Legalmente. Há muito uma tendência, e eu não quero ofender ninguém, honestamente, mas há uma tendência para desresponsabilizar os pais. Mas os responsáveis pelos filhos, até aos 18 anos, são os pais. Eu não, acho que isto é assim na lei, não é uma interpretação minha, acho que é assim. Creio que se calhar até são até mais tarde. E se calhar também temos nestas legislações de pensar que se calhar há outras entidades, a família e uma série de outras entidades que têm de ser envolvidas como, não, ferramentas é um nome feio para isto, mas como instrumentos para ajudar também na proteção, no comportamento dos menores online. Se calhar também faz parte uma série de outras atividades e de sensibilização que não é uma tecnologia automática ou que não é pôr tantas fichas na tecnologia que tem efetivamente muitas falhas. Acho que é isto. Portanto, eu queria sempre uma dúvida muito grande em relação à tecnologia e tudo o que é automático. Eu sou professora de engenharia e eu digo aos meus estudantes sempre que me vêm, isto é automático. Assim, não existem coisas automáticas para um engenheiro. Tudo o que é automático fomos nós que fizemos, ou foi alguém igual a nós que fez. Não existe nada automático. Na biologia é diferente. Na engenharia não existe automático. Portanto, as coisas automáticas foram pessoas que fizeram, têm falhas e têm limitações, e hoje em dia há muito incentivo para nem sempre fazer um disclose completo de quais são as falhas e as limitações. E, portanto, por favor, sempre uma dúvida muito grande, eu fico contente de já existir, ter pelo menos percebido que já existe essa dúvida. Muito obrigada, mais uma vez, pelo tempo. Muito obrigada, acho que foi aqui uma troca de ideias muito interessante, que é um caminho que temos de continuar a fazer, porque vamos, a cada passo, vamos tropeçar, muitas vezes, diria mesmo, esbarrar contra este tipo de preocupações que as novas tecnologias nos lançam, que são, de facto, grandes desafios. Eu também estou no Conselho da Europa, sou relatora para, precisamente, a inteligência artificial e as desigualdades. Está previsto fazer agora agora falta-me o termo em português, uma audição com especialistas na Comissão em Paris e precisamente para também darem contributos para esse relatório que hei de fazer, que deverá estar concluído em junho de 2026. Mas, quer dizer, a deputada Regina Bastos já cá não está, mas nós já participámos também numa conferência em Genebra sobre a inteligência artificial e os desafios, etc. E em dois dos painéis
sobretudo ficámos assustadíssimas ambas, porque foi ouvirmos os especialistas em segurança e defesa, na área da defesa mesmo, defesa nacional, e de guerra e etc. E nós as duas ficámos preocupadíssimas com o que ouvimos que eles nos disseram. E depois também houve um outro painel, e aí foi ao nível político, em que estiveram presentes dois deputados, portanto, suíços, um de um partido mais conservador e outro de partido mais de esquerda, e que tinham estado a ser usados num programa de televisão, que também esteve presente o responsável desse programa de televisão, que os entrevistou, mas recriados pela inteligência artificial. Ou seja, eles estiveram numa entrevista na televisão, criados pela inteligência artificial, não é? E, apesar de dizer lá que os dois interlocutores, os dois entrevistados, não eram reais e tinham sido criados pela inteligência artificial, as pessoas acharam que eles eram mesmo eles, inclusivamente eram um homem e uma mulher. A sogra da deputada telefonou para o filho a dizer o que é que se passa com a não sei quantas, que não gosta nada de a ver com aquele cabelo, que não lhe fica nada bem. Portanto, imaginem, apesar de estar lá escrito que era recriação da inteligência artificial. E, portanto, os dois debateram lá na televisão e depois estiveram ali connosco, aí fisicamente, não é? A debater. E isso levanta, de facto, problemas de vária ordem, porque as pessoas só veem aquilo que querem ver. E entre uma imagem e entre uma frase, uma informação, as pessoas fixam-se na imagem e esquecem a informação. E, portanto, isso realmente... Com o Presidente do Conselho Europeu. Às vezes nós achamos que aquilo é um avatar, digamos, uma linha... Sr. Deputado Paulo Muniz, não era por esse caminho que nós estávamos aí, está a estragar tudo. Sim, faço... Eu acho que nós devíamos pensar e ter discussão aberta e séria, intelectualmente, sobre se a IA é uma tecnologia que deve estar disponível a qualquer um em qualquer momento. Eu, se quiser comprar um antibiótico e for à farmácia, ninguém me dá um antibiótico, nem que eu esteja com uma inflamação. Eu posso estar com uma... Se eu não for médico, ninguém me dá um antibiótico, e se eu quiser fazer um TAC, não posso ir a um laboratório e pedir um TAC, porque eles também não fazem. Portanto, se nós fizermos um paralelo para as tecnologias médicas, para as tecnologias de defesa, não, as tecnologias não estão, só porque existem, não estão todas acessíveis a toda a gente. Não deveriam estar todas acessíveis a toda a gente. Que não se faz sobre este tipo de modelos generativos que estamos hoje em dia é tendo em conta os riscos que eles representam, porque representam. Há imensos casos destes. É possível apanhar. Há um ataque neste momento a correr por aí que se faz uma chamada e muitas pessoas atendem com estou, sim, não, e eles gravam estou, sim, não. E com estou, sim, não, eles conseguem fazer contratos, tudo que for online. E, portanto, é preciso, e nós temos estes modelos todos open source, é isso que permitiu e que permite o desenvolvimento tão rápido. Eu acho que é uma pergunta que nós temos, para mim isto é uma questão filosófica, eu não sei, não tenho uma resposta, mas acho que nós temos de pensar no estado em que estamos hoje, se todas as ferramentas devem estar disponíveis para todas as pessoas a toda a hora, e se toda a gente deve ter acesso a tudo, sempre, nas ferramentas digitais, e nós tivemos isto existe alguma regulação para outras. É complexo, nada disto assim. Pois não. Por isso eu lhe dizia que a inteligência artificial, eu acho que vai antecipar muito a sua influência preponderante, e não uns 5 a 10 anos. Eu sou dos que acredita que vai ser muito mais rápido. Depende do problema. A IA não...
os modelos que estão para aqui não são IAs negativo. É outro tipo de coisa. Mas eu estava-me a referir à IAS negativa, e eu acredito que vai ser muito mais rápido, não uns 5, 10 anos, ou seja, estamos num horizonte exponencial de evolução nas negativas. Na minha conta. Eu creio que eu vou fazer. Não vai ser como o vírus. Isto vai, se não estiver já lá, nós não sabemos que nós Vai ser muito rápido. Pode ser. Mas, portanto, acho que são questões que Sim, sim. São difíceis, mas acho que não muito estão complexas. a ser debatidas, mas creio que convinha precisamente por isso que está esse tipo de situações. Sim, sim, sim. E que é Não, e o que tem aumentado imenso a fraude, não é? Nós, todos os dias, somos solicitados por tentativas de fraude. Todos os dias. Eu, pelo menos, todos os dias recebo. Ou mensagens, ou telefonemas, ou mails que são fraudulentos. E o mais... Quer dizer, há situações... Agora estamos aqui... Já é um bocadinho de conversa, não é? Fora da audição. Já tive uma...